Nicolas Ferreira, aquele idiotinha bolsonarista que, infelizmente, o povo de Minas elegeu para a Câmara Federal, está agora o tempo inteiro falando, atacando a ministra Aniele. Ai, vou em voo da FAB. Coloca o tweet dele aí, Tati. Vou em voo da FAB. Escândalo. Olha isso, ó. Bora trabalhar porque a Aniele Franco tem que usar jatinho da FAB para ir em jogo de futebol com o seu dinheiro, né? Nicolas, antes de surgir essa história da Aniele Franco, tá? Antes de surgir essa história da Aniele Franco, o Nicolas, que, pelo visto, não é, gente, um parlamentar que cuida bastante do dinheiro público. Ele é um deputado federal que está lá para fiscalizar o uso do dinheiro público pelo executivo, como é sua atribuição constitucional. Por isso, ele foi à justiça contra o uso de aviões da FAB pelos ministros do governo Lula, o que, na verdade, é legal, tá? É perfeitamente legal. Coloca aí, Tati, o processo que ele entrou na justiça. Olha só. Nicolas Ferreira pede para o Ministério Público investigar o uso de aeronaves da FAB por ministros de Lula. Mas é muito honesto esse Nicolas. É muito honesto, rapazinho, né? Não, o senhor Almeida disse que não é para chamar ele de moleque, de menino, não, que ele é um homem. Ele é um homem e tem que pagar pelas coisas que ele fala, né? Pois é um homem, o Nicolas, ele é um homem, eu não sei nem se ele merece ser chamado de homem, porque é um insulto para outros homens ser comparado com um idiotinha daquele, mas enfim, ele defende o dinheiro público, ele está lá lutando pelo dinheiro público. Mas que coisa! Em outubro do ano passado, ele pegou o avião da FAB para fazer campanha para o Bolsonaro. Mas não é possível uma pessoa honesta dessa. Pegou, não deve ser. Não deve ser verdade, né, Tati? Não deve ser verdade. Isso aí não. Mentira, gente. Tá na cara que é mentira. Um deputado honesto desse, bolsonarista, homem de bem, cidadão de bem, jamais usaria o avião da FAB numa situação irregular dessa para fazer campanha. Não é para participar de atividade oficial, não. Para fazer campanha. Ministro dá carona em avião da FAB a deputado eleito Nicolas Ferreira para fazer propaganda do governo Bolsonaro. Nicolas Ferreira, deputado federal eleito, ainda era vereador, tinha sido eleito, era em outubro, com o maior número de votos do país, viajou em avião da FAB com o ministro do Meio Ambiente para uma agenda em Minas Gerais. Isso sim é ilegal, tá? Isso sim é ilegal. Olha só a matéria que saiu em setembro, que saiu em outubro do ano passado, tá? Deputado federal eleito, Nicolas Ferreira ainda não tomou posse na Câmara, mas já pegou carona em um avião da FAB. Que coisa, hein, gente? Apoiador de primeira hora de Bolsonaro e seu cabo eleitoral em Minas Gerais, Ferreira aterrissou nesta terça-feira com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, no aeroporto municipal José Figueiredo, em Passos, no sudoeste do estado. A agenda teve como foco anunciar um investimento de 150 milhões de reais em parques nacionais de Minas, onde Bolsonaro tenta aumentar seu eleitorado no segundo turno. Ferreira e Leite foram recebidos no local pelo deputado estadual Cleitinho Azevedo, que foi outro, né, que está aí denunciando, né, o que não tem para ser denunciado, porque o uso de aviões da FAB por ministros de Estado está permitido em lei, tá? Cleitinho Azevedo, que foi eleito senador, e pelo deputado federal reeleito Diego Andrade, tá? Logo após pousar em Passos, Nicolas Ferreira e o ministro seguiram para São Roque de Minas, acompanhados de Cleitinho. Foram fazer campanha para Bolsonaro usando avião da FAB, usando seu dinheiro para fazer campanha para o Bolsonaro. Isso sim é ilegal, isso sim é legal. Mas não foi para fazer campanha. Foi o próprio Nicolas que disse, ele gravou um stories dizendo assim, bora virar, mostrando o avião da FAB no fundo, olha só. Ao trabalho, bora virar, olha o avião da FAB que o senhor Nicolas Ferreira usou para fazer campanha para o Bolsonaro.
Isso sim, repito, é uso ilegal de avião da FAB. O que só demonstra o tamanho da hipocrisia dos bolsonaristas. Esse pessoal não tem vergonha na cara, gente. Esse pessoal não tem vergonha na cara. E hoje ainda, o repórter Renato Souza, do Correio Brasiliense, ele mostrou, tá? Ele mostrou a falácia dos bolsonaristas e dos jornais em relação à Aniele, né? Que o Estadão deu uma matéria falando que a ministra é a ministra que mais viaja e tal, e não sei o quê. Será que é verdade isso? Será que é verdade isso? Coloca o tweet do Renato aí. O Ministério da Igualdade Racial é o que menos gastou com passagens deste e do governo anterior. De janeiro a setembro de 2022, o então Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, gastou o dobro da pasta de Aniele com passagens, de acordo com dados do Portal da Transparência. Sendo que a Damares deu carona para a Michele, para o maquiador, para os parentes da Michele, tá? Do orçamento total de 96 milhões, o Ministério da Igualdade Racial gastou com passagens 2,1 milhões nos primeiros 9 meses deste ano. Já a gestão Damares, 4,5 milhões. A igualdade racial tem um dos menores orçamentos. O Ministério das Comunicações, a título de comparação, né, aquele do Juscelino, gastou no mesmo período 11 milhões em viagens e o da Defesa, 100 milhões de reais. Coloca o quadro aí, Tati, que ele colocou, um quadro comparativo, tá, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Damares, né, da Damares, entre janeiro e setembro de 2022, comparado com o Ministério da Igualdade Racial da Aniele, de janeiro a setembro de 2023. A diferença está na cara. A diferença está na cara. Agora, eu pergunto para vocês, pode tirar, Tati, agora eu pergunto para vocês, quantas matérias vocês viram no Estadão falando sobre esse excesso de voos da Damares? Vocês viram? Não, né? Damares é branca, né? De direita. Branca de direita. Pode voar no avião da FAB. A nossa mídia comercial está extrapolando no ridículo. Né? Eles entraram no modo oposição ao governo Lula e estão extrapolando no ridículo, gente.